Vem comigo, fica até o final que esse vídeo aqui vai ser sensacional. Bom, esta obra me ofereceu muita inspiração em todos esses anos, portanto preparem-se crianças, porque este será um review e tanto. Comecem por acomodar-se na sua poltrona ou então no seu sofá e peguem um café ou então um guaraná grandão, porque agora vai começar um review cheio de desenhos e histórias fantásticas. É isso aí, galera. Permitam-se agora serem transportados para quando tudo começou. E começou aqui, na Amazing Fantasy. Assim, tem muita gente que fala mal dessa capa, mas eu acho ela muito legal e acho que resgata um pouco aquela imagem de... Olha, lembra dos formatinhos? Se bem que o formato americano não é um formatinho. Mas, para nós, brasileiros, a gente já tem outra bagagem, né? E elas vinham aproximadamente nesse tamanho aí, pra gente ler as histórias e tal. Então, depois, mais pra frente, vou fazer um outro review apresentando pra vocês os formatinhos que eu tenho, né, na minha coleção, assim, pessoal, modesta, mas eu tenho muitos formatinhos do Homem-Aranha, que é o meu herói favorito, e também dos X-Men, Batman, Superman, entre outros, né? Vamos parar de falação e olha aí, ó, eu preservo até o plastiquinho, gente. Aqui tem uma arte de todos os personagens. É muito diferenciado esse acabamento da edição definitiva. Ela acaba que se paga, né? É realmente um material assim meio caro, né? Mas assim, vale cada centavo. Vocês podem ter certeza que vale cada centavo gasto nesse material histórico, né? Aqui, e além disso, ele é como se fosse assim uma obra remasterizada, né? Então, a qualidade é muito melhorada aqui, muito reforçada por esse papel colchê. E isso dá muito mais qualidade e acabamento para a arte, né? Então aqui tem muita história, gente, muita história mesmo. Acho que são 20 histórias, se eu não me engano. Daqui a pouco a gente dá uma passeadinha ali na contracapa para dar mais uma olhada, né? E aqui a gente tem o time. Roteiro Stan Lee, desenhos arte final Steve Ditko, exceto em Tocha Humana, no rastro do espetacular Homem-Aranha e Homem-Aranha enfrenta o Tocha, desenhadas por Jack Kirby. Então aqui já tem uma coisa, já tem uma história desenhada pelo Jack Kirby, né? Eu tenho aqui uma retratação a fazer, né? Porque eu já tinha algo desenhado pelo Jack Kirby, só que eu confesso a vocês que eu não reconheci o traço dele, então por isso que eu pensei que eu não tinha nada do Jack Kirby, né? Mas enfim, até aqui, né, você vê que o cara tá em todas. Tradução, Eduardo Salles Filho, Eduardo Tanaka, Thiago Pacagnella, adaptação Roberto Guedes, Bernardo Santana, Levi Trindade, letras Aldrini, editores Levi Trindade e Roberto Guedes. Temos aqui as histórias, não vou me alongar muito, tem uma introdução pelo Stan Lee, né, que ele tá comentando, né, como que ele criou o personagem e tudo, que houve muita rejeição e resistência na época, e todos o incentivavam a não dar importância para essa ideia aqui, né? Desprezaram muito a ideia dele e do Steve. Ele insistiu, persistiu na ideia, acreditou, né, e conseguiu alavancar o personagem dele como um sucesso. O Stan Lee não é um cara perfeito, como todos sabem, né? Ele é um pouco fanfarrão, para não dizer outra coisa, né? Vou ser gentil aqui no vídeo. Não quero desagradar aí os fãs de Stan Lee, mas ele é um pouquinho fanfarrão aí. E deu muita mancada com o Steve Ditko, né? Uma pena. Mas é isso, né? Ele trouxe pra gente um grande herói, muitas lições, muitas histórias aí que ensinam muita coisa pra gente. Ó, aqui tem as histórias Homem-Aranha. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui.
Homem-Aranha Aberração Ameaça Pública, Duelo Mortal com o Abutre, A Grande Ameaça do Terrível Consertador, Homem-Aranha contra o Dr. Octopus, Nada Pode Deter o Homem-Areia. O Homem-Aranha começa a aparecer, tem muito destaque, viu, nas primeiras histórias. Tocha Humana no Rastro do Espetacular Homem-Aranha, Tocha Humana também aparece muito. Fabuloso Quarteto Fantástico encontra o Homem-Aranha, essa edição também é épica. Marcado para a Destruição pelo Doutor Destino, Cara a Cara com o Lagarto, O Retorno do Abutre, A Terrível Ameaça do Cérebro Vivo, Homem-Aranha enfrenta o Tocha, O Homem Chamado Electro, Os Executores, Momento de Decisão, Desmascarado pelo Dr. Octopus, A Ameaça de Mistério, A Grotesca Aventura do Duende Verde, Kraven, o Caçador, O Sexteto Sinistro, Duelo com o Demolidor, A Volta do Duende Verde, O Fim do Homem-Aranha, O Aranha Contra-Ataca e biografias Stan Lee e Steve Ditko, que é muito interessante também. Esse material aqui é bem completo, tem até a biografia dos artistas. Primeira capa, como todos já estão carecas de ver. E aqui a primeira história de todas, onde tudo começou, pessoal. Então, confesso para vocês que é um desafio para mim, ainda nessa impressão que é muito bem feita, nesse acabamento e tudo, nessa remasterização aqui que a obra tem, eu tive um desafio aí de aprender a gostar do traço do Steve Ditko. Mas eu sei, assim, da importância que ele teve e do legado que ele deixou. Mas eu, particularmente, não sou muito fã, assim, do traço dele, né? Mas respeito muito. Aqui tem o começo de tudo, a convivência do Peter Parker com os tios dele, na escola, né? Que ele sempre teve muita dificuldade de se enturmar, né? Essa é a versão do Steve Ditko e do Stan. Porque, na verdade, depois isso melhora, né? Mais pra frente isso melhora muito, que o John Romita, ele entra, né, pro time após a saída do Steve, e aí o Peter Parker, ele ganha mais, assim, um pouco mais de confiança, né? Depois que ele passa um tempo, ele ganha um pouco mais de confiança, mas, na verdade, esse é uma versão, né, que o John Romita, ele introduziu no personagem, né? Introduziu nas histórias. E eu particularmente gosto mais de um Peter Parker um pouco mais confiante, né? Que não tão assim escrachado, ser inseguro. Mas mesmo assim, eu gosto de todas as versões. Mas eu prefiro a versão do John Romita. Bom, aqui a aranha radioativa, ele ganhando dinheiro, né, pensando em ganhar dinheiro com as suas habilidades, né, e assim a gente tem muito aqui da fonte, a fonte da qual o filme do Sanheim bebeu, né, e também o desenho dos anos 90, ele coloca muito dessa fase aqui, ele é muito fiel, né, a essa fase. Então são desenhos muito épicos, né? Esse daqui também, ó, a maneira que ele desenha o Homem-Aranha é bem legal, assim. Foi um belo de um exercício, assim, ver essas páginas e entender, né, o traço, o enquadramento dele, o que ele quer mostrar e o quanto ele é honesto, né? Ele sabe que ele tem as suas limitações, mas ele é muito competente no que ele faz, né, o Steve. Ele é muito competente e ele faz com muito esmero, né? Com muita dedicação, assim, dá pra perceber. Eu não sei, quem é desenhista consegue perceber, né? Quem gosta mesmo de quadrinhos consegue perceber, né? Então, eu acho que tem muito disso no traço do Steve, né? Ele gosta do que faz, ele faz com honestidade, simplicidade e faz muito bem feito, né? Aqui, ó, aquela mesma cena do filme e do desenho também. Nem tudo segue o que foi feito aqui, mas em especial o que eu lembro mais é do desenho e do filme, que eles respeitaram muito essas cenas, né? Então ficou bem fiel mesmo. Na primeira história a gente tem a morte do tio Ben. Daqui em diante
o Peter Parker nunca mais foi o mesmo, né? Então, ele decidiu ser o Homem-Aranha, né? Aqui tem o trecho famoso, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e assim nasce uma nova lenda, mas o nome que vem se unir ao mais emocionante reino deste mundo, o reino da fantasia, enfim. Aqui nessa edição, de 1º de março, né? 1 de março, na verdade, lá vem eu fazer confusão de novo. Edição 1 de março. Aqui já começa todo aquele hate, né, em cima do Homem-Aranha por parte do Jonathan Jameson, né? Aqui mostra a tia dele convivendo com ele, sendo ali a figura paterna e a figura materna, né? Isso levando em conta também que o Peter perdeu os pais, né? E tudo. E o Jonathan Jameson sempre trabalhando aí pra se promover em cima da difamação, né, do Homem-Aranha. Nessa edição, o Homem-Aranha salva o filho do Jonathan Jameson, que é astronauta. E aí, a partir desse momento, dessa atitude que o Homem-Aranha teve, né, de salvar o filho do Jonathan Jameson, nas histórias seguintes, né, que vem na sequência, o filho do Jonathan Jameson, ele tem muito respeito pelo Homem-Aranha. Apesar do pai dele querer a todo custo destruir, né, desmoralizar o Homem-Aranha, o filho do Jonathan Jameson, ele sempre defende o Homem-Aranha, né? Então, isso também é muito importante para a trajetória dele, porque muitas vezes ele chegou a ser quase preso, né? Uma passagem aí das histórias, e o filho do Jonathan Jameson defendeu muito ele e evitou que isso acontecesse. Sabe que o cara é um herói, pô. Então, aqui temos o Quarteto Fantástico, que também aparece muito na história do Camaleão. Vários embates aí, o Quarteto Fantástico desafia bastante o Homem-Aranha. E fala, vamos ver se você é herói mesmo, né? Tem toda aquela narrativa meio boba, né? dos anos 60. Um quadrinho assim mais bobinho, né? O Homem-Aranha aqui fazendo um paraquedas, né? Então, assim, é bem divertido, né? Essas histórias são muito divertidas. Tem toda aquela... traz toda aquela inocência, né, da época. Ou, então, censura, né? Que muitas vezes acontecia. Não poderia falar de certos temas, certos assuntos. Não era uma censura estatal direta, mas não podia ser falado, assim, de temas muito obscuros, ou tramas assim muito complexas. E aí foi criado até um selo, né, para isso, que é esse aqui, ó, aprovado, Comics Code Authority. Isso daqui foi criado para não ter intervenção de nenhum governo, né? E o Stan Lee, o Steve Ditko, o Jack Kirby, eles criaram o Quarteto Fantástico em 61. Tinha essa censura aí, né? A partir dos anos 50, tinha essa censura muito forte, essa limitação, né? E o Stan Lee, o Steve Ditko, eles e outros quadrinistas, eles driblavam, eles contornavam, né? Criavam narrativas ainda assim complexas para a época, para driblar essa limitação. E aqui, ó, começam a introduzir vilões clássicos como Abutre, que dá um trabalho enorme aí pro Homem-Aranha. Muita genialidade é mostrada, né, do Peter. Ele fazendo o cinto de utilidades, o fluido de teia, sempre exausto. Então, assim, aquele adolescente tímido,
aquele adolescente que tinha muita dificuldade para ser popular ou de se enturmar, fazer amigos e tudo mais, estava sempre sendo alvo de chacota, né? Porque a tia dele também sempre protegia muito ele. E ele, assim, sempre tendo que ser muito reservado também para não revelar a identidade, para não revelar quem ele é realmente, né? Ele só se torna o Homem-Aranha, ele se torna Homem-Aranha, mas na verdade ele se liberta, né? Para ser heróico, né? Ser um super-herói que não tem aquela opção de ter medo, né? Precisa ser corajoso, precisa ser forte, né, para enfrentar todos os desafios. E um dos desafios é trabalhar para o Jonah Jameson, que fala mal dele, né, que é o Homem-Aranha. Então é muito difícil aí ser Peter Parker, né? Tem que lidar com essa vida dupla e inevitável se ele não quiser, né, se ele optar por essa vida ser secreta, né? Se todos souberem que ele é Homem-Aranha, ele vai ser muito ameaçado aí, né? No caso, vão usar a tia dele como escudo, né? Ou chantagem. O Peter Parker é movido aí pela culpa e pela motivação de ser sempre melhor do que ele foi naquele momento que ele deixou o bandido escapar e tudo mais. Então ele usa isso para funcionar características boas, para causar mudanças boas nele e para que ele consiga ajudar pessoas no decorrer da sua trajetória, né? Então, aqui tem o Terrível Consertador, que é um outro vilão que deu muito trabalho, teve até alienígena nessa história. Aqui, antes que Flash Thompson consiga pensar numa resposta apropriada, Peter Parker já foi embora no dia seguinte em casa. É melhor levar meu uniforme. Nunca se sabe quando o Homem-Aranha será necessário. Além do mais, me sinto nu sem ele. Enfim, aqui ó, os alienígenas trabalham com o Consertador. Peter Parker sempre um gênio, tímido, porém muito estudioso. Aqui eles criaram uma coisa muito interessante. Sabe por que fica repartida, né? Uma face Homem-Aranha, outra face Peter Parker, para indicar que ele está com o sentido de aranha, né? As primeiras vezes que o sentido de aranha é mostrado, e aí pensa, né? Sem essa parte do Homem-Aranha não ficaria tão dramático. Então eles explicam isso na história, nessa edição inclusive, né, nesse encadernado, né? Eles explicam que eles fizeram isso, eles adotaram uma solução. O Steve Ditko, ele colocou a face repartida, digamos assim, dividida, né? Homem-Aranha e Peter Parker, para mostrar mais drama, né? Para acrescentar mais drama. Ele mostra que sem essa parte da máscara, realmente não tem carga dramática nenhuma. E quando você coloca a parte da máscara, além de ficar dramático, ele explica que esse é o Homem-Aranha, o Peter Parker é o Homem-Aranha. Se trata dele, é sobre ele que a gente está falando, né? Tipo, ele que está com esse aviso aí do sensor da aranha, né? Do arrepio do Peter. Enfim, como muitos chamaram de maneiras diferentes, né? E esse é o chamado para que ele tome alguma atitude, né? Saiba que algum perigo está chegando. Que mais uma vez, o Consertador é desmascarado. E aqui, o primeiro confronto com o Dr. Octopus. E ó, mais uma vez, esse selo aqui aparece. Então, teve uma história aí que nessa época eles consideravam que os quadrinhos eles incentivavam a delinquência, eles incentivavam, né, os adolescentes a serem rebeldes, ou então subverter, né, a juventude, né, dar libertinagem para a juventude. Então, assim, aquele pensamento muito velho, sabe? Mas isso aí foi mudando. Com o tempo, os quadrinhos conquistaram grande parte aí do mundo e mostraram que não é nada disso, né? Assim como hoje, por exemplo, existe muito aquele discurso,
né? Ó, o videogame vai fazer você prejudicar as pessoas, né? O videogame, ele vai incentivar você a ser uma pessoa péssima. Então, tinha isso nessa época, no caso, nos quadrinhos, né? Então, os quadrinhos que sofreram esse discurso aí. Mas não é à toa que essas equipes, elas são tão geniais, do Stan Lee, da Marvel, da DC Comics, e eles conseguiram driblar isso daí por um bom tempo e com isso mostrar, né, que os quadrinhos eles não são desse propósito, né, não fazem parte desse propósito exatamente, que é tudo muito diferente na verdade, né. Os primeiros confrontos com o Dr. Octopus, eles são bem difíceis, né? O Dr. Octopus também dá muito trabalho pro Peter, sempre desafiando ele a fazer novas fórmulas, a fazer por exemplo, aqui, ele, se eu não me engano, ele faz um fluido de teia mais resistente para prender os tentáculos do Dr. Octopus. Então, Peter Parker sempre sendo posto à prova, né, para conseguir vencer esses inimigos que estão sempre causando. Ele faz uma teia especial, fluido de teia especial, e consegue aí pela primeira vez, que vai ser muitas vezes, vencer e prender o Dr. Octopus, né? Aqui a história com Tocha Humana, e Tocha Humana sendo ovacionado, né, enquanto o Homem-Aranha é difamado, e o Peter Parker aguenta as chacotas aí do Flash, que, por incrível que pareça, é um grande fã, né? Se torna um grande fã do Homem-Aranha, mas tá sempre aí debochando da cara do Peter Parker. Aí temos um bônus surpresa, uma pin-up, cabeça de teia, uma arte assim bem espontânea, né, do Steve Ditko, do seu chapa Homem-Aranha, olha só. E aqui começa a primeira aparição do Homem-Aranha. Isso me lembra muito o filme do Sanheim, Homem-Aranha 3. Olha só quanta coisa temos aqui, só nessa página e nessa. Quanta coisa a gente tem do Homem-Aranha 3. Que tinha tudo pra ser bom se não fosse o Venom, né? Mas isso aí é outro assunto. Enfim. Aqui o enquadramento também é diferente, né? Do Steve, ele já põe 9 quadros por página, né? Às vezes ele muda, às vezes ele mantém essa estrutura, são os primeiros confrontos, né? O Homem-Aranha dá um baile no Homem-Aranha, chama ele pra dançar mesmo. Você vê que ele vai dar um soco, aí ele tira uma com a cara do Homem-Aranha, depois ele endurece o queixo, o Homem-Aranha vai dar um soco, quase quebra a mão, acaba rasgando a máscara, sai correndo porque vai ser descoberto. Então ele sempre tem essa preocupação. O Homem-Aranha tem muitas facilidades, ele consegue moldar o corpo dele, ele consegue destravar fechaduras que são extremamente seguras para roubar bancos. Conta aqui a origem, Homem-Aranha 3 de novo, bebendo da fonte dos quadrinhos, em que mostra como ele sofreu aquele processo de desmolecular... Eita, vamos lá, que agora eu consigo falar, hein? Como que ele sofreu aquele processo de desmolecularização. Olha só que palavra safada, hein? Aqui o Peter Parker sempre sendo muito protegido pela tia dele. Eu acho essa tia dele, feita pelo Stan Lee, eu acho ela muito chatinha, entendeu? Ela tem uma cara assim de senhora muito protetora. Olha só a cara dela. Ela tem uma cara de senhora protetora, sabe? Extremamente, assim, parece que eu me sinto às vezes sufocado quando eu vejo a tia dele nessa versão do Steve Ditko, porque ela é extremamente protetora, sabe? Mas, enfim, paciência. Dá pra tolerar. Ela, ainda assim, ela é uma pessoa muito boa, tá, tia May? Eu gosto de você, tá bom? Mas eu prefiro a tia May também do John Romita. Aqui as primeiras histórias. O Homem-Aranha fazendo traquinagens com o Jonah Jameson, grudando a cadeira dele com teia, né?
E no fim ele acaba ficando só de bermuda. E os primeiros flertes do Peter Parker com a Betty Brant. Liz Allen também aparece. Essa é a Liz Allen, Homem-Aranha, causando, né? E coloca o Peter Parker à prova em uma briga na escola. Onde todos estão presentes. E ele sendo o Peter Parker, né? E o Homem-Aranha propõe muitos desafios aí pro Aranha. Que tenta a todo custo contornar a situação. Sempre se desentendendo com o Flash. Aqui mais uma vez, vamos mostrar que é o Peter Parker, né? Isso tendo o sentido de aranha, né? E aqui sempre com dilema. O Peter, ele ficou na escola, mas ele teve que se esconder para se tornar o Homem-Aranha, né? E isso resultou numa chacota enorme aí do Flash para todos os outros colegas dele, que ele se escondeu porque estava com medo. Acaba iniciando o bullying com o Peter Parker, né? A Liz não gosta muito disso e no final eles vão se divertir enquanto o Peter acaba excluído. Ele vai fazer outras coisas da vida, né? Vai estudar, vai cuidar aí da própria vida. E os colegas, né, dele saem zombando dele. A Liz não gosta, enfim. E Peter Parker, ele tem essa vida dupla que acaba deixando ele realmente pensativo se vale a pena ser o Homem-Aranha, porque o Jonah Jameson, ele faz manchetes e dissemina muita desinformação aí por parte do jornalismo dele. Então aqui, por exemplo, nessa cena, nas últimas cenas dessa edição, nós temos uma polarização enorme e um julgamento, né? O Peter assistindo aí o Homem-Aranha, que no caso é ele, ser julgados por diversas pessoas com pontos de vista diferentes, oferecidos aí, né, promovidos aí pelo Clarim Diário, né? Clarim Diário que causa essa confusão, sendo que o Homem-Aranha é o Homem-Aranha, ele ajuda as pessoas, e é isso. Mas não é tão simples assim, né, na vida. Então, muita gente aí trabalhando para destruir a imagem dele acaba mostrando isso pro público, que tem suas opiniões diferentes, né? Esse Homem-Aranha aí, esse cara vestindo essa roupa ridícula, quem que teria essa coragem, sabe? Quem que é o idiota que tá fazendo isso? Né? Então, o Homem-Aranha tá junto com o Homem-Areia, né? Eles que fizeram essa confusão. Então, no final, o Peter Parker acaba pensando, será que tudo isso vale a pena, né? Levar pancadas de todo lado? E eu tô buscando fazer a coisa certa, né? Tô tentando ajudar as pessoas. E... enfim, acabo sendo injustiçado, né? Então, sempre tem esse dilema aí no final, né? Nossa, será que vale a pena? O que eu tô fazendo? Será que eu que tô errado mesmo? Não deveria estar fazendo isso? As pessoas estão comentando que eu sou louco, eu sou criminoso. Então ele começa aí a ter muitas crises relacionadas à sua identidade e essa vida dupla. Então vejam que a vida do Peter Parker não é nada fácil. Ele sempre está dividido e tentado a parar com tudo para viver uma vida normal, né? Parar com essa loucura mesmo. Aqui tem uma história do Peter Parker e Tocha Humana, na qual eles se enfrentam, se desafiam. E ao mesmo tempo, no futuro, eles vão acabar trabalhando juntos, né? Mas aqui eles têm um enfrentamento no qual o Peter Parker ele até faz uma teia para tentar congelar, uma teia de nitrogênio, se eu não me engano, para tentar congelar o Tocha Humana, e ele consegue. Mas não por muito tempo. E, enfim, eles acabam se enfrentando aqui. Mas no final, acabam agindo juntos. Por mais que o Tocha Humana acabe por levar o mérito aí da coisa, né? E aqui mais uma história com o Peter Parker, o Homem-Aranha, provando que é capaz de ser um super-herói
também do Quarteto Fantástico, né? Fazer parte do Quarteto Fantástico. Olha aí a presepada. Vê se pode, Reed Richards. Como é que você se presta a este papel? Enfim, Senhor Fantástico sendo fantástico, né? Que história do Doutor Destino. Homem-Aranha versus Doutor Destino. Até da Tia May, o Peter Parker tem que aceitar umas coisas. A Betty Brant, né? A Liz Allen fica do lado dele. O Flash é muito fã do Homem-Aranha, apesar de não ser fã do Peter Parker. E nesse trecho aqui ela fala, né? Olha, não tem... O Peter Parker, ele tem razão. Ele acaba questionando Jonah Jameson. Peter Parker tem razão. As pessoas acham que você tem inveja do Homem-Aranha. Ele fala, não, eu que sou o chefe aqui, eu que vou publicar o que eu quiser. Enfim, eu tô certo, né? Aqui o Flash, sendo fã do Homem-Aranha, né? Se veste de Homem-Aranha e acaba sendo raptado aí pelo Doutor Destino. E a tia dele fala, nossa, que horror, graças a Deus que o prisioneiro é o Homem-Aranha. Um monstro quase tão perigoso quanto o Doutor Destino. Ah, tia, é ele que é o Homem-Aranha, cara. Você não sabe. Caramba, você é tão inteligente, tia May. Você não percebe que o seu sobrinho que é o Homem-Aranha. Meu Deus do céu. É aquela alienação do Clarim Diário fazendo a cabeça de todo mundo, até mesmo da tia do próprio Homem-Aranha. E aí Peter fazendo aí das tripas coração pra resgatar o seu hater. Passa por poucas e boas aí com o Doutor Destino. Ó, Doutor Destino com a Nerf aí, ó. E aí consegue salvar o Flash Thompson. No final sofre a chacota de sempre, né? Mas é claro que não senti medo daquele palhaço do destino. Ele não tinha como me manter preso por muito tempo. Por isso que, quando consegui escapar, ele tratou de dar no pé antes que eu partisse a cara dele. Pois é, Flash, será? Então, aqui a introdução do Lagarto. Vilão clássico do Homem-Aranha, né? Aquela batalha animalesca, né? Aranha versus Lagarto. Aranha versus Abutre, depois Aranha versus Escorpião. Então, assim, tem essas batalhas animalescas aí. E eu acho que deixa tudo muito interessante. Bom, nessa história, pessoal, aqui o Peter Parker tem um grande desafio de proteger a sua identidade secreta, que ele tem que viajar junto com o Jonah Jameson, que é o seu chefe, para tirar fotos do Lagarto. E ainda assim, como bônus, atuar como Homem-Aranha, né? Deter esse maluco aí do Lagarto, que sofreu com o seu antídoto, o Dr. Kurt Connors, sofreu com seu antídoto e acabou se tornando um lagarto, né? Um lagarto gigante. Na verdade, ele estava tentando aí curar o seu braço. O seu braço, aqui ó. Não sei onde eu vou encontrar isso. Não, corta essa parte. Não, aqui ó, aqui. Não vou cortar não, ó. Explica Dr. Kurt Connors tentando restaurar o seu braço, né, com as células dos répteis. E aí acaba conseguindo até demais, né? Ele conseguiu, inclusive, se tornar um réptil. Enfim. E bem interessante essa história. Acho que o Homem-Aranha aqui se supera. Porque ao mesmo tempo que ele tem que esconder que ele é Homem-Aranha, tá ali do lado do Jameson, ele também lida com a família, né, do Lagarto. Coisas muito interessantes que acontecem nas histórias do Homem-Aranha que mostram que nem todo mundo é 100% mal, né? Na verdade, as pessoas não são 100% más, né? Essa é a realidade. Tudo tem uma razão de ser.
né? Então, mostra muito isso aqui. Uma outra abordagem, né? O que aconteceria? O lagarto teria sido morto e aí não tem família, né? Como é que é isso? Tipo, dane-se a família dele. Ele tá causando aqui e o vilão bom é vilão morto, né? E isso não acontece aqui, né? A família dele sofre muito, tem filho pequeno e o Homem-Aranha consegue reverter essa mutação, essa mutação dele. Depois consegue ajudar ele, né? Mais pra frente, em outras histórias eles abordam isso com mais profundidade. De maneira que ele até ajuda o Dr. Kurt Connors a se proteger, né? Proteger a sua identidade também, para que ninguém descubra que na verdade ele é o lagarto. Então o Peter Parker acaba se espelhando muito no Kurt Connors, né? Por ele ser um gênio, por ele ter uma família para proteger e por ter também essa questão aí de identidade secreta. Então ele acaba ajudando. Ah, conheço o seu problema, doutor. Vou te ajudar nessa, entendeu? Vamos lá. Então, Peter Parker respeita muito Kurt Connors e o ajuda. É muito diferente dos outros vilões que eles querem ser maus, eles querem uma ambição e tal. Na verdade, o Dr. Kurt Connors só quer viver a própria vida e usar a inteligência pro bem da humanidade, né? E aqui já começam a falar do Abutre. Nota do editor. Boas notícias. Na próxima edição, teremos o retorno de um dos maiores vilões da história, o Abutre. Reserve já o seu exemplar. Até logo. Tá reservado aqui, ó. Essa é a beleza de ter uma edição definitiva. Porque não precisamos reservar nada. Aqui, ó. Tá aqui, já tá aqui. Então, mais um confronto com o Abutre, que é muito forte nessa HQ. Assalta bancos, né? Já pensou um velho careca voando por aí, né? Acho meio assustador, assim. Mas enfim. Aqui temos o Peter Parker com seu lançador de teia, enfrentando mais uma vez o Abutre. E o Abutre quer assaltar o Clarim Diário, que é o dinheiro do Clarim Diário, né? E consegue essa proeza aí. O Jameson, mesmo sendo assaltado, começa a discutir com o Abutre, né? Falando, não, mas eu não vou te dar meu dinheiro, é o meu único... É o meu único ganha-pão, tem o salário dos funcionários e tudo. Posso te dar mais visibilidade na mídia, você não quer mudar de ideia, não? E ele batendo boca com o Jameson. E o Homem-Aranha aí tem que salvar mais uma vez um hater seu, né? Tipo, pegando aqui, protegendo o Jameson, cada cena que a gente vê, né? E a Beth também, no meio dessa batalha, e se pergunta, cadê você, Beth? Tô aqui onde é seguro. Enfim. Homem-Aranha enfrentando a Abutre até mesmo no Clarim Diário. E aí temos um final hilário. O Homem-Aranha joga a teia na boca do Jameson pra ver se ele para de falar um instante. E fica xingando. E no final o Peter Parker se dá muito bem, né? Ele fica junto aqui com a Beth. E dá até uma cantada na Beth, né? Falando... Às vezes tem a sensação que você está rindo de uma piadinha secreta que ninguém mais entende. No caso, ele sabe muito bem. E aí ele diz, se você continuar usando esse perfume, eu acabo amolecendo e te contando um dia desses, Beth. E felizmente a história termina com o Peter Parker se dando bem, né? Ganhando a atenção da Beth, fazendo chacota do Jameson. Mesmo com o braço quebrado, um momento bacana ali com a Beth. Bacana é uma palavra dos anos 50, tô fazendo um review conceitual. Que é a terrível ameaça do cérebro. Eles estão testando uma máquina, um robô super avançado, que acaba dando problema, claro, na escola. E aí, o Peter tem que fazer malabarismo, equilibrar uns pratos para enfrentar esse robô, ao mesmo tempo que ele tem que lutar com o Flash, que desafiou ele para uma luta de boxe. Ele teve que economizar aí
a força um pouquinho. Ele acaba nocauteando o Flash, né? Mas de uma maneira que não deu tanto mérito pra ele, né? E é o robô que tá causando ali na escola, dá um nocaute no Flash, só que aí as pessoas, elas entendem isso de uma maneira errada, né? Fala, ah, nossa, você aproveitou dele ficar distraído e tal, mas foi o jeito que o Peter encontrou pra sair daquela situação. Então ele preferiu nocautear o Flash, mesmo que isso significasse ah, nossa, você foi covarde, você esperou ele se distrair. Foi a solução que ele arrumou pra sair logo dali, daquela situação e entrar em outra situação, que seria enfrentar essa máquina que tá absolutamente tiltada, e aí ele consegue controlar ela. É como aquelas histórias do... Ah, nossa, o Clark sumiu, o Superman apareceu, aí depois o Clark volta, puxa a franjinha, né, aquele topete dele e tá tudo certo. Aqui novamente o Tocha Humana medindo forças com o Homem-Aranha. Peter Parker sempre com um turbilhão na cabeça. E agora o Electro entrando em cena para fazer mais caos ainda. Aquele com seu equipamento, e Tia May não passa muito bem. Eles não entram muito em detalhes do que a Tia May tem, mas tá doente, tá de cama. O Peter sempre dividido, preocupado, né, com a sua tia. Além do desenvolvimento do Peter, mostra também a Beth se aproximando cada vez mais dele e ajudando, né, às vezes até ajudando com a sua tia. Às vezes que ele tem que lavar o uniforme e deixar estendido ali, escondido, dentro de casa, né. Tem até uma história que a tia dele encontra esse uniforme e vai querer jogar fora, né. Ele passa por poucas e boas aí com a tia dele, que também não gosta muito não do Homem-Aranha, não é nada fã do Aracnídeo. Então, Homem-Aranha é derrotado várias vezes pelo Electro, até conseguir uma maneira aí de vencer. Mostra a história do Electro, foi atingido aí por um raio, né, e acabou ganhando superpoderes e amplificando também, mas usando aí pro mal. Peter segue acompanhando, cuidando da própria tia. E enfrentando o Electro. E as manchetes do Clarim sempre colocando a reputação do Homem-Aranha em xeque. E aqui ele consegue dar um basta no Electro, né? Recolhe a câmera, pega as fotos. Jameson fica impressionado e tirando vantagem do Peter, né? Não pagando o que realmente deveria. Mais uma vez, Beth se aproximando do Peter, mas sabe que tem alguma coisa estranha, né? Porque ele, às vezes, ele evita ela justamente para que ela não descubra quem ele é. Então ela sente que há uma barreira entre os dois, mas não sabe explicar o que. E isso vai se desenrolar muito mais à frente. Temos a primeira aparição dos executores. Esses personagens caricatos, né? Que o Peter tem que enfrentar também. Mais uma vez, Peter se recorda, né, do ladrão que roubou o tio dele. Tia May ainda de cama. E ele enfrenta os executores. Olha que cena legal. Então, todo o desenvolvimento do herói sendo mostrado, né? E o que acontece, pessoal? A Beth tem um irmão e ele está envolvido com os executores, de certa forma. E o Peter ele começa a investigar sobre isso, né? O Homem-Aranha ele começa a investigar e vai se desenrolar na história
que vem em seguida. Dr. Octopus, Executores, Homem-Aranha, Bat Brant, Clarim Diário, tudo ali interligado. É uma consequência que não acaba sendo nada legal, né? Aqui é o irmão da Beth. É melhor que não, Brand. Sua dívida de jogo comigo já está vencida. E você sabe que os meus rapazes fazem com caloteiros, não sabe? Então se envolveu aí com a agiota, né? Mais conhecido como agiota. E infelizmente as consequências não são nada boas, né? Ele fica dividido também. Beth preocupada com ele. Dr. Octopus se aproveitando, né, da inocência das pessoas, inclusive da tia May, né, que acaba gostando muito aí do Dr. Octopus, e ele se aproveita aí da ingenuidade ou da alienação das pessoas para conseguir o que quer. E nesse confronto entre os mafiosos, né, acaba resultando na morte do irmão da Bat Brant. O irmão da Beth é alvejado, e aí o Homem-Aranha acaba levando a culpa. Tudo acontece, ele enfrenta os executores. Se eu não me engano, não são os executores, gente. Acho que são um outro grupo de bandidos do qual o Dr. Octopus também está envolvido. A verdade é isso. A Beth acaba muito magoada. Peter se sente muito culpado, novamente. E mesmo assim dá todo o seu apoio aí pra Beth. Mas, novamente, a história acaba com essa carga dramática, essa carga de dualidade, né? E assim, andando vagarosamente, noite adentro, Peter Parker deixa a enlutada Beth sozinha, sem nem imaginar as surpresas e novas aventuras que o aguardam. Então termina aí muito triste. Peter Parker, nessa próxima história, ele é desmascarado pelo Dr. Octopus e mais uma vez tem que criar soluções mirabolantes para preservar a sua identidade. Mais um confronto aí com o Dr. Octopus, que é sempre muito liso, né, e muito bom em escapar das situações. Ele acaba desmascarando o Peter Parker. Primeira vez aí que o Peter Parker é desmascarado perante todos os outros personagens. Só que ele tem uma vantagem ou desvantagem, né? Que é aquela fama de ser um garoto sensível, um garoto franzino, um garoto tímido, né? Que não dá na cara que é um super-herói. E o policial diz o seguinte: ele vai ficar bem, moça, vamos levá-lo para casa em segurança. Ele foi muito corajoso em se passar pelo Homem-Aranha e se atracar com o Octopus daquele jeito. Então ele acaba se safando aí de novo. Peter Parker acorda feliz e contente. Ninguém desconfiou. Pela primeira vez, ele usou a seu favor a sua reputação aí de pessoa comum, sem deixar claro, né, de levar uma bronca aí da tia May. Ah, eu achei essa roupa estranha. Por que você tá usando isso? Como pode se arriscar tanto se fazendo passar por aquele medonho Homem-Aranha? E a bicharada do zoológico tá solta. Dr. Octopus sempre causando um inferno em Manhattan. E o Homem-Aranha vai pra cima, enfrentando o Dr. Octopus de várias maneiras. Finalmente, mais uma vez, Octopus é preso. Uma vez a história termina, né? O dia foi salvo graças ao Homem-Aranha, que até dá uma esnobada na Liz e no Flash, que convidam ele para sair. Peter já tá cansado, já simplesmente salvou o dia, né? E prendeu o Dr. Octopus. Até zoam ele, mas simplesmente ele fala: ah, tá bom, vocês dois se merecem, saiam vocês aí. Você que gosta, né, Liz?
Você que gosta de pessoas monossilábicas. Ainda tira uma com flecha e fala que ele não tem inteligência nenhuma, não tem conteúdo, né? Vamos para a edição número 13 de junho. Eu tenho essa edição em formatinho, depois vou mostrar para vocês. Um vídeo que eu quero fazer futuramente. Essa edição já começa dando um susto na gente. O Homem-Aranha assaltando um banco que faz todos eles pensarem que o Homem-Aranha é um bandido. Se depara aí com a notícia. A sua tia, eu sabia, né? Se depara com a notícia de que ele roubou um banco. Caraca, eu roubei um banco e eu nem sabia. Como assim? Peter Parker fica assustado, Jonah Jameson feliz da vida e surge o mistério. Na verdade, se trata dele se passando pelo Homem-Aranha. Então ele surge no Clarim Diário e propõe um desafio aí para o Homem-Aranha, que se ele quiser descobrir realmente a verdade sobre ele, que ele encontre o mistério na ponte do Brooklyn. Tem um combate. Ele vai lá encontrar o mistério e eles acabam se enfrentando. O Homem-Aranha não leva a melhor, ele é derrotado pelas ilusões do mistério. Mais uma vez vira chacota. O Jameson se torna um grande fã do mistério, que expôs o Homem-Aranha ao ridículo, e o mistério cai na graça do público. E o Flash demonstrando aí sua admiração pelo Homem-Aranha, né? Com toda certeza, para mim, Mistério é só um caçador de fama. Ainda é no Homem-Aranha que eu aposto minhas fichas. Mais uma vez, se enfrentam de novo. Homem-Aranha perde, leva pior. E uma breve explicação aí do usurpador de identidades e o mestre das ilusões, Mistério. Se enfrentam aí no cenário dele. E ele tem as artimanhas cinematográficas, né? As artimanhas de efeitos especiais. Bom, mesmo com todos os truques de ilusionismo do Mistério, o Homem-Aranha consegue desmascarar ele. Nessa história, o Duende Verde se integra aos executores e eles estão fazendo um filme, do qual o Homem-Aranha também é convidado. Estão querendo enrolar ele. E por um momento ele é enganado realmente, né? Nossa, o maquiador desse lugar é um gênio, né? Eles realmente são iguais aos executores. E nessa cena, o Homem-Aranha já percebe que não se trata exatamente de um filme, né? Nada mais é que uma grande oportunidade aí dos vilões cercarem o Homem-Aranha e acabarem com ele. Aí o Homem-Aranha acaba se enfiando numa caverna, que é a caverna que o Hulk está isolado. Eu não entendi muito essa parte aqui, o que o Hulk está fazendo isolado numa caverna, mas tenho certeza que as outras histórias devem ter explicado isso nos outros títulos, né? Mas enfim, o Homem-Aranha acaba enfrentando o Hulk de quebra, conhece a força aí do Gigante Esmeralda. A solução que o Homem-Aranha tem é despistar o Hulk para conseguir escapar. Não teve como medir forças naquele momento. E no final, o Homem-Aranha percebe que foi novamente enrolado, né? O diretor lá, o empresário, ele fala, a letra miúda do contrato é essa: sem filme pronto, sem dinheiro. E aí, o Homem-Aranha termina aí até fazendo chacota, né? Você não é parente do Jameson não, né? Mas enfim, só aceita aquele salário medíocre e termina dizendo, pelo menos isso paga a minha passagem de volta. Essa é a indústria do entretenimento. E o Duende Verde chegando no seu esconderijo, revelando aí que é uma pessoa de poder, uma pessoa de grande influência, né? Que mais pra frente a gente vai descobrir quem é. E temos a história que é a estreia do Kraven, o Caçador. Também dá muito trabalho pro Homem-Aranha. Enfrenta gorilas, leões, feras, bestiais.
né? Tem uma força descomunal e vai caçar o Homem-Aranha agora. O Homem-Aranha é o próximo troféu cobiçado aí pelo Kraven. Ele vai falar, nossa, derrotei o Homem-Aranha, cacei o Homem-Aranha. E vai ser mais um grande fã em comum do Jameson. Só que o Kraven já é um cara mais casca grossa, né? Peter Parker a sua vida cotidiana, tentando aí contornar a extrema proteção da sua tia, papel de sobrinho, papel de jornalista, fotógrafo do Clarim Diário, papel de Homem-Aranha. Finalmente vai enfrentar por várias vezes o Kraven. Consegue mais uma vez com muita inteligência driblar o vilão, tirar fotos e deixar o Kraven ali na pior, preso, que ele acaba sendo deportado aí com o Camaleão. Mas futuramente os vilões eles vão se reunir. Aqui temos a primeira aparição do Sexteto Sinistro. Até o Thor aparece nessa história. Doutor Estranho também tem participações cruciais. E eles tramando aqui, ó, pra finalmente conseguir pegar o Homem-Aranha. Tia May sempre preocupada. E Jameson sempre no quanto pior, melhor, né? Sempre vendo uma ótima oportunidade aí. Quanto mais gente contra o Homem-Aranha, melhor pra ele. Mais manchetes pra ele. E nessa história é muito épico. E o Homem-Aranha, apesar de todas as dificuldades, né, ele tem a ajuda indireta dos... O Jameson tentando fazer a cabeça aí dos grandes heróis, enquanto o Homem-Aranha tem que se livrar do Sexteto Sinistro. Muita confusão, né? Mesmo no meio dessa confusão, o Homem-Aranha consegue enfrentar um por um do Sexteto Sinistro. Depois ele... Olha aí, o Dr. Octopus servindo chá pra Tia May, né? Se fingindo de bom moço, né? Dr. Octopus. E o Homem-Aranha preocupado, né? O Tocha Humana dá até uma mãozinha pra ele. Chega a vez do Mistério e ele tem que enfrentar uma ilusão, que são os X-Men. Chega a enfrentar os X-Men e desfazer as ilusões do Mistério. Consegue vencer o Mistério. Chega a vez do Homem-Aranha. Depois o Abutre. Depois Dr. Octopus. Que até uma batalha aquática dá esse conceito aí do Octopus, que é um ser aquático, né? O polvo. E por fim, o Homem-Aranha consegue contornar essa situação caótica e todos terminam atrás das grades. O Homem-Aranha desolado aqui, ó. Mistério. Todos terminam atrás das grades. Nessa edição tem uma galeria de todos os personagens, né? Os mais famosos aos mais secundários. Muito legal essa parte. Explica, né, a história de cada um. Todos com destaque. Kraven, Duende Verde. Dedicada aqui uma sessão somente para explicar como funciona o Homem-Aranha, quem é o Homem-Aranha, quem é esse herói, o quanto ele é forte, o quanto não é, quais os limites, o tanto que ele salta, seus poderes de aranha, que uma arte sequencial do Steve Ditko começa aqui, com muito movimento, ele faz os malabarismos, é uma arte sequencial, da ideia de um movimento muito fluido, né? Junto com a narrativa. Comece aqui para uma mostra
para uma mostra do Aranha em ação. E aí, essa brincadeira aí do Steve se diverte desenhando o Homem-Aranha, explicando também sobre a produção de teia de uma aranha e como isso é mostrado a partir do lançador de teia que o próprio Peter Parker desenvolveu, e dos vários tipos de teia, o quanto tempo ela demora para se dissolver, sobre o equilíbrio, sobre o sentido de aranha, os benefícios que ele traz, as vantagens que ele traz para o Homem-Aranha, a espessura da lente da máscara, né, como que ela funciona, como ela é feita, e o traje do Aranha. E esse é o Homem-Aranha, e Aranha, e Aranha. Quantas vezes eu já repeti Homem-Aranha nesse vídeo? Deixa aí nos comentários se você acabou contando aí quantas vezes eu falo Homem-Aranha no vídeo. Nessa parte do encadernado, continuamos as apresentações dos personagens e dos seus círculos, né? Aqui o Jameson, que é o seu hater principal, apesar de ter sua principal fonte de renda, que é o Homem-Aranha, né? E aqui a Beth, a admiradora do Peter. Olha só. Aqui o pessoal da escola, o valentão do Flash se exibindo, a casa do Peter Parker, né, com toda o interior, né, a May fazendo o seu crochê. Aqui os convidados especiais das edições que lemos. Aqui os criadores, Steve e Stan, na sua vida de artistas, como que desenham as páginas. Muito legal mesmo. Parece que nenhum desenhista tem que ter uma vida confortável, né? Vejam só a curvatura, o ângulo das costas do Steve. E de repente ele, no meio da noite, acorda com uma ideia, né? Primeira aparição do Demolidor em uma história do Homem-Aranha, na época que ele usava o traje amarelo, no comecinho mesmo, né? Eu acho essa cena muito legal. Aqui eu reparo uma certa evolução no traço do Steve. Uma certa evolução, uma coisa assim mais finalizada, mais acabada. Não sei se depende do arte finalista, mas eu percebo uma certa evolução, um acabamento melhor no desenho, né? Não tem aqueles traços que estão por fazer, né? Parece que tem alguns desenhos que o Steve fez nas primeiras histórias que não tem um acabamento assim muito legal. E aqui eu percebo uma certa evolução mesmo, né? Não que ele não terminasse os traços porque não queria, mas é o jeito mesmo de desenhar. Ou pode ser também o arte finalista, né? Que tem uma grande participação aí em deixar o que está bom melhor ainda. Aqui. A gente tem uma batalha velada num circo. Essa foi a história que eu acabei de folhear. São espécies de fillers no encadernado. E aqui a volta do Duende Verde. Olha aí, que legal essa cena do Peter Parker. Aqui temos o retorno do Duende Verde. Sempre dando trabalho, sempre aparecendo. Eu sei que acontecem umas coisas muito engraçadas, né? Primeiramente, o pessoal da escola tá querendo fazer um fã-clube do Homem-Aranha, que vai ter um show do Homem-Aranha, que vai se apresentar pro pessoal da escola, o pessoal que é fã dele, incluindo o Flash, né? Flash Thompson, que é um dos responsáveis por organizar esse evento. O Tocha Humana aparece dando autógrafo, né? Até o Peter Parker ganha um autógrafo do Tocha Humana, que reclama dele. Nossa, mas que falador, esse cara é exibido. Tem até uma brincadeira aqui. Nossa, você ganhou um autógrafo. Aí o Peter, acho que eu vou brincar um pouco com o menino. Não, o meu é do Homem-Aranha, quer trocar? Aí ele, você acha que eu sou besta?
Enfim, sempre Peter Parker levando no extremo bom humor o fato das pessoas não gostarem muito do Homem-Aranha. E aí começa o show. E o Duende Verde se intromete, começa a causar, começa a arriscar as pessoas inocentes que estão ali perto. A Liz Allen desconfia. Ué, cadê o Peter? Ele estava aqui, agora não está mais. E o Tocha Humana ajuda o Peter a enfrentar o Duende Verde. E é uma loucura, pessoal. Uma loucura. Só que, apesar do Duende Verde até soltar bombas no local, todo mundo acaba bem. E Peter consegue escapar e chegar na tia May, né? Ver se ela tá bem, porque ela ainda continua de cama. Mas, apesar dele driblar a situação, o Homem-Aranha acaba sendo muito mais mal falado do que o normal, porque ficou entendido que o Homem-Aranha fugiu do confronto, né? Na verdade, ele queria ver se a sua tia estava bem, porque ele foi notificado. Acho que ela teve uma piora, né? Que ela estava de cama de novo, tal. E a história termina novamente com esse dilema, né? Até quando que eu vou aguentar ser duas pessoas ao mesmo tempo, ter essa vida dupla, enfim. E mais uma aparição aqui na próxima história do Homem-Areia. E tem toda essa atmosfera aí, dando continuidade, né, à difamação do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é covarde, o Homem-Aranha fugiu, o Homem-Aranha não aguentou, o Homem-Aranha não enfrentou o Duende Verde. Enfim, e tudo isso se deve ao fato de querer estar presente com sua tia, né, cuidar da sua tia. Também está sempre muito preocupada com ele, né, fala que ele se arrisca demais. E Peter aqui dividido em ser Homem-Aranha, né? Ser ou não ser. E muitas pessoas acabam difamando ele. Alguns heróis, eles são contra o que está acontecendo, né? O Tocha Humana mesmo, que acabou com o tempo respeitando muito o Homem-Aranha, ele desconfia que essa história é uma mentira. E muitos debates. Mais uma vez aqui o Flash acaba sendo espancado aí por ter se vestido de Homem-Aranha. Tava com uma fama ainda mais péssima. Acaba levando a pior. E no final dessa história, finalmente temos uma melhora da tia May, o que encoraja muito o Peter Parker a continuar. Ele fala, não, eu preciso ser Homem-Aranha, eu preciso passar por cima de tudo isso que estão falando de mim. E agora eu vou mostrar que eu sou o super-herói, o Homem-Aranha mesmo. E aí, novamente, ele dá a volta por cima nesse dilema que ele tem de, nossa, até quando vale a pena ser Homem-Aranha? E ele percebe que vale muito a pena. Aqui, novamente, os executores aparecem. Os executores aparecem muito nas primeiras histórias do Homem-Aranha. Ele sempre vence esses caras. Aqui o final, Betty Brant. Peter Parker tem muitas fotos para apresentar pro Jonah Jameson. E já começa a ter uma malícia aí para cobrar mais do que o Jameson oferece. Tem a ciência de que ele merece muito mais, né? Peter Parker começando a ficar um pouco mais confiante e não deixar as pessoas fazerem ele de bobo. E novamente, o misterioso Duende Verde aparece, articulando aí novos planos para entrar em ação. Aqui a gente tem uma capa não utilizada do Steve Ditko para Amazing Fantasy. Acabou aqui, né, essa edição definitiva. Temos alguns extras como esse, né? No final das contas, essa capa não foi usada, que eu também gosto. E foi usada essa daqui. É a mais conhecida. Algumas páginas preto e branco.
páginas originais do Steve Ditko e biografia do Stan Lee e biografia do Steve Ditko. Se vocês quiserem pausar, dar uma lida, fiquem à vontade. Eu vou deixar bem aqui para vocês pausarem e lerem, tá bom? Pausou aí, a hora certa. Hora de pausar aqui também, gente. Dá uma lida. Isso é um material histórico. É muito legal a gente ter essa sessão, né, de apresentação dos personagens, apresentação dos artistas. É uma coisa assim muito legal. Não é uma edição comum, não é apenas um gibi, né? Tem muito mais do que isso. E aqui as capas que nós tanto gostamos de ver. É isso. No início dos anos 1960, Stan Lee e Steve Ditko tiveram a inteligência e a criatividade de criar um super-herói que era um ser humano antes de tudo. E aí uma declaração do Sam Raimi, que é um grande admirador desse herói. E essa é a edição definitiva número 1. E esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Ficou um vídeo longo pra caramba. Deu um trabalho, hein? Eu tô em pé desde o início, gravando aí pra vocês. Tem muita coisa nessa história que... eu li esse encadernado. Acho que eu li demorei 3 meses pra ler esse encadernado. Logo em seguida eu li o segundo volume. Folheando, eu fui lembrando aos poucos para compartilhar com vocês a minha leitura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Vamos nos ver muitas vezes ainda, se vocês ainda quiserem, tá bom? Até a próxima, gente. Valeu!